Agora o esporte aqui no programa Voz do Litoral, Campeonato Brasileiro, claro, destaque. A penúltima rodada que termina hoje e vai ser um jogão, hein? Depois eu já vou perguntar para você, Pierre. Tudo bem, Anderson? Eu chamo você de Anderson. Anderson Experiência. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, Tony. Palmeiras campeão brasileiro, com muita realmente vontade, com muita determinação. E boa tarde a todos os telespectadores da nossa querida TVCI, amigos e amigas. Só jogou malzinho ontem. Eu achei, estava comentando com o Pierre. Um pouco... A Chapecoense veio desfigurada. Um pouco ansioso, né? Mas fez um golaço. Fez um gol trabalhado. Mas enfim, Pierre, seja verdadeiro como você sempre é. Hoje, não vem com esse papo político teu. Tá. Você vai torcer pro Vitória ou vai torcer pro Coxa? Eu vou torcer para um bom futebol, Tony Lados. Não, assim, eu acho que o futebol... Eu tô falando que desde que eu virei jornalista, eu já não tenho mais... E isso é verdade, isso é pura verdade, eu falo para todo mundo. Desde que eu me tornei jornalista por causa do futebol, eu já não consigo mais ter aquela paixão por um clube. Eu tenho uma paixão pelo esporte. Eu gosto do esporte. Eu sou torcedor do Vitória, isso não é segredo. Foi o Vitória que me fez começar a ir aos estádios. Mas eu consigo hoje torcer para o sucesso do Bahia, torcer para o sucesso do Coritiba e tanto torcer para o insucesso do Vitória quando é merecido. Então eu vou torcer para um bom futebol, é o que importa, e provavelmente estarei lá no Couto Pereira hoje assistindo na torcida do Coritiba. Por aí, né? Tem conversa de bastidores, de entrega de jogo. Tomara que não, né? Eu acredito que não. Tomara que não, né? Tomara que não. O que é essa taça que é quase do teu tamanho? Falta dizer que você também entrou em campo ontem no Palmeiras. Você joga em todas? Posso dizer boa tarde? Pode. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Pierre. Boa tarde, Anderson. Isso aqui é uma taça comemorativa. Ontem sagramos-se campeão. Fomos. Ele é cara de pau. Semana passada você foi campeão pelo Ceará. E ontem fui novamente pelo Ceará. E ontem eu joguei. Você não foi ontem? E fiz um gol. O gol do título foi o passe de meu amigo Chupeta. Eu só cheguei e coloquei a bola pra dentro. Coincidentemente jogou quando a gente não estava lá pra ver se mas foi filmado. Meu amigo Márcio Pateta filmou. Vai mandar pra você ver o gol feito por Valdir Garcia, decretando 5-2 do Ceará em cima da equipe do Ribeirão do Campeonato dos 40. Do Rio Branco, meu filho? Você é torcedor do Rio Branco? Rio Branco. Então, frio você não passa, né? Por quê? Tem 2, 3 camisas, torce pro Palmeiras, mas qual? Ei, Palmeiras você torce pro time que já, né? O Rio Branco é o time do coração. O Rio Branco que a gente trabalha sobre o Rio Branco e aqui é o time da cidade. É o time dos Paranaguá. Então o time é Palmeiras. Palmeiras e Rio Branco. Não. E Ceará em terceiro. Olha aí. Ó. Ceará do Esporte Amador. Entendi. Então... Muito bem. Mas parabéns para a equipe do Ceará, título comemorado ontem lá no Ribeirão. Certo. Tudo bem. Vamos assistir, então, acompanhar aqui os jogos, os gols narrados aí pelo Pierre Andrade. O Fogão até saiu na frente com esse gol chorado do Sassá, mas a Ponte Preta conseguiu a igualdade com William Potker. Botafogo 1, Ponte Preta também 1. O Leão Pernambucano fez o primeiro com Rodney Wallace. Na segunda etapa, Danilo subiu mais que o marcador e igualou para o Coelho. E o Verdão de Minas virou com Michael. No finalzinho, Diego Souza cobrou falta e Ronaldo Alves igualou. América Mineiro 2, Sport também 2. Aos 4 minutos de jogo, Guerreiro roubou a bola e chutou no canto do Vanderlei. Já no final da partida, Diego deu números finais. Flamengo 2, Santos 0. Aos 25 minutos, Zé Roberto rolou e Fabiano encobriu Danilo para marcar o único gol da partida. Palmeiras 1, Chapecoense 0. Com o resultado, o Verdão foi campeão brasileiro após 22 anos. Festa em São Paulo e em Paranaguá. Dezenas de torcedores foram à Avenida Coronel José Lobo, tradicional ponto de comemoração da cidade, e festejaram o título da equipe palestrina. Yuri se antecipou ao goleiro Denis e fez de cabeça para o Atlético Mineiro. Não demorou e apenas 2 minutos depois, Maicon igualou com essa bela cobrança de falta. No último lance do jogo, Gilberto deu a vitória ao tricolor paulista. Atlético Mineiro 1, São Paulo 2. Aos 30 do segundo tempo, Valdívia arrancou desde a defesa, passou pela marcação e encobriu o goleiro Rafael para marcar esse golaço. Internacional 1, Cruzeiro 0. Aos 17 minutos, Marquinhos subiu mais que a defesa do tricolor carioca e fez o único gol da noite do domingo em Santa Catarina. Figueirense 1, Fluminense 0.
Apesar de já rebaixado, o Santa Cruz atropelou o Grêmio. O primeiro gol saiu com grafite. Bolanhos tabelou com Pedro Rocha e igualou. Depois disso, só deu cobra coral. Léo Moura fez o segundo. Roberto cobrou falta e fez o terceiro. Vitor cruzou e grafite fez mais um. No apagar dos refletores, Arthur fez o quinto da equipe pernambucana. Santa Cruz 5, Grêmio 1. E os veteranos são os artilheiros, né, no campeonato. Você pega Ricardo Oliveira, Grafite. você pega Grafite, o Fred, o Robinho, que não é mais menino, já passou o tempinho, né, de garotão, e que são os artilheiros do campeonato. O que você estava invocando com o off do jornalista Pierre Andrade? O que você estava invocando? Não, nós estávamos discutindo a situação do Grêmio. Não, você estava falando que ele disse lá dezenas. Ah, sim, claro. Dezenas. Milhares de torcedores ontem na José Lobo. Você tá doido. Milhares, mais de 5 mil torcedores. Você tá louco. É inacreditável. Dezena, ele vem falar dezena. Você tá louco. Então ele Bom, está equivocado. Nós estávamos... Quantos, Camila? Era dezenas ou centenas? Não, Camilinha, era mais de dezenas, milhares. a Camila falou que era dezenas. Não, milhares, pô. Seguinte, milhares lá em São Paulo. Não, mas tinha mais de 2 mil carros, só de carro. Nossa senhora. Agora você pegou forte, hein, filho? 5 mil torcedores. Você pegou forte agora. Pare com isso. Me diga uma coisa, nós estávamos fazendo um cálculo aqui, qual é a preferência? Por que o Curitiba entregaria o jogo? Né? Daí a gente estava pensando, por quê? O Internacional se mantendo na Série A é um pepino para os times considerados do segundo escalão, e o Coxa é do segundo escalão. Melhor ficar com o Vitória. Vai subindo. Atlético de Goiás lá, né? Atlético Goianiense que vai disputar para não cair. Sim. Avaí que vai disputar para não cair. O próprio Bahia. O Bahia, né? Aí se soma ao Coxa, que já ficou, o Sport, que possivelmente ainda corre risco de cair. Mas tem outro porém, Tony. Aqui, o Curitiba prefere jogar no Rio Grande do Sul ou ir para Bahia? Não, eu acho que essa da viagem já foi problema, mas hoje em dia já não é mais. A viagem até... O Rio Grande do Sul dá Você uma não hora vai de de ônibus. viagem Mas e para Salvador dá 3 horas. Tem um outro Então, porém, Tony, que o Curitiba se encontra em 14º colocado. Se ele chegar 13º, ele chega à Sul-Americana. Então também é uma coisa muito Ele quer a importante para o Curitiba. Ele quer a Sul-Americana, né? Mas então, essa da importante, Sul-Americana merece um asterisco enorme, porque para entrar na Sul-Americana, precisa não passar de fase na Copa do Brasil. E o Coritiba, mesmo não entrando na zona da Sul-Americana, pode entrar na Sul-Americana se ele não passar de fase na Copa do Brasil e os times que se classificaram na Copa do Brasil optarem por permanecer na Copa do Brasil. Então, mesmo que não esteja na zona, como foi que aconteceu com o Vitória não estava na Sul-Americana desse ano, classificado por posição, mas sim porque as outras equipes foram desistindo e aí o Vitória entrou. Então, o Coritiba pode disputar o segundo maior torneio do continente, mesmo sem se classificar. Mas eu acho que o Curitiba vai fazer 3-0 no Vitória e vai fechar o caixão. Aproveitando do Curitiba, o Carlinhos, lateral esquerdo, não joga, o Rafael Veiga, todo mundo, a torcida pensou que ele ia fazer a despedida, a diretoria não quis que ele jogasse, não vai jogar, e no Vitória, 3 desfalques importantes, o Zé Love, o Marinho, o grande jogador do Vitória, está fora, e o Chiesa também está fora. Então, eu acho que o Curitiba vai para a Vitória e vai ganhar o jogo, na minha opinião. Zé Love com a mágoa do Curitiba, porque tem uma dívida para receber do Curitiba e não consegue, né? Jogou, não sei o que ele veio fazer no Curitiba, só deu passagem e Então, levou o Palmeiras dinheiro. também deve para o Coxa. O seguinte... Mas é campeão, né? Mas não paga a conta, 17 né? milhões foi o valor, né? Dá para pagar agora. E o Vascão de volta aí? Vasco de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco que, assim, tinha que voltar. Obrigação voltar. O Vasco, quando cai para a Série B, ele tem a obrigação de retornar para a Série A e com folga. Eu acho que a campanha do Vasco é até vergonhosa, porque o Vasco deveria ter se classificado com antecedência para a Série A. Abriu 13 pontos do segundo colocado. Mas aí é que tá. Eu acho que mais preocupante do que a forma como se classificou é o que pode ser do Vasco no ano que vem. É preciso repensar, é preciso reformular o elenco. O Vasco tem um elenco muito antigo, muito velho Só em o goleiro idade. tinha que ficar. Só o goleiro, eu também acho. Do time titular, que não é da base, só o goleiro. É o único que se salva. E assim, boa parte dos jogadores do Vasco, esses com mais de 32, 33, tem contrato até o final do ano que vem, no mínimo. Então, devem permanecer caso o Vasco não consiga rescindir com esses jogadores. Mas tem sempre aquela esperança. É um time que tem camisa, é um time que tem peso, um time que tem tradição. Torcida, né? E eu ia chegar exatamente nesse ponto. E Eurico Miranda. Torcida. E a torcida apaixonada. Então, pode sim. Quem sabe a torcida com essas manifestações não consigam reerguer o Vasco e fazer com que o Vasco volte a ser aquele da década de 90. E para encerrar a Série B, o fiasco mesmo foi ter o time
o nosso querido Paraná Clube. É verdade. Perdeu pro Conseguiu Tupi, né? perder para o Tupi. Tupi em casa, quer dizer, um ano para esquecer. Lamentavelmente, o Paraná Clube, que veio quando surgiu com uma força extraordinária. É verdade. Chegou a ficar entre os 4 primeiros colocados. 9 anos na segunda divisão, mas a notícia boa nos bastidores que isso na semana que vem vai ser colocado para a imprensa. Estamos colocando agora aqui de primeira mão, o Tcheco vai assumir o Paraná Clube. Né? Então, o Tcheco entende de futebol, foi um grande jogador. E realmente, um carinho muito grande. Um carinho Surgiu muito lá, grande, né? surgiu no Paraná, depois se revelou fortemente no Curitiba, no Grêmio. Então, acho que com a vinda do Tcheco, pode-se mudar algumas coisas no Paraná Clube. Acho que ele é o caminho para se mudar algumas coisas. Urgentemente, porque senão é sério candidato a cair para a Série C do campeonato. Uma coisa aqui só para a gente... Daqui a pouco vamos ver se tem a próxima rodada aí, Camila. Todos no mesmo horário, 17 horas. Domingo, né? Domingo. Uma polêmica que surgiu ontem, foi no momento, no finalzinho do jogo, quando o Cuca tirou o Jailson e colocou o Fernando Praz. Para alguns foi uma homenagem aos 2 goleiros, mas você vê nitidamente na face do Jailson que ele ficou chateado. Porque eu acho o seguinte, foi uma conquista, ele queria ficar até o último minuto. Qual é o jogador que não quer ficar até o último minuto? Ele entrou e o time não perdeu nenhuma com ele. Nenhuma partida. E ele é desacreditado, ele estava no Palmeiras. 35 anos de idade, né? Um homem simples, se viu a história da família dele, uma família extremamente humilde. Reserva no Ceará. E aí veio e fecha o gol. Então, não sei, tudo bem, o Fernando Praz é um ídolo do Palmeiras, a camisa é dele, mas eu acho que essas coisas têm que ser disputadas lá no treinamento, né? Não sei, eu senti, ficou nítido nas entrevistas dele, Tony, ele não falou isso, mas que ele não gostou. E ainda mais o goleiro realmente não quer perder a posição de jeito nenhum, ele briga até o último minuto. Tenho certeza absoluta, como você falou muito bem, ele saiu com certeza chateado, mas o que eu me admirei foi todos os jogadores irem lá cumprimentar, abraçar ele antes de sair de campo. Também. Então foi uma homenagem que ele teve muito reconhecida. Né? Interessante. E que o Palmeiras contratou o Wagner, que fez um bom trabalho para ser o substituto do Fernando. O Wagner jogou 3 jogos, não se deu bem, entrou o Jailson, que era o 3º goleiro, e garantiu aí. E parabéns aí pelo título. Eu penso que essa substituição é um pouco reflexo do que é o Palmeiras. E isso não é falando mal, pelo contrário, falando bem. A substituição acontece exatamente porque o Palmeiras tem um plantel forte. O Palmeiras hoje foi campeão brasileiro não porque tinha o melhor 11 em campo. O time do Atlético Mineiro e do Santos são melhores do que o do Palmeiras, o 11. Mas o elenco do Palmeiras é muito coeso, é muito forte. Você tem uma zaga muito bem armada, uma zaga que se posta bem. Você tem um meio de campo. O Moisés é a maior prova disso. O meio de campo que sabe criar. Tem o Tietê, que surgiu também de uma maneira estrondosa no Palmeiras, no Audax e depois no Palmeiras. E o ataque era bem equilibrado, né? Você teve 3 jogadores ali que quando um não estava bem, ou 2 ou 1 do restante ali estava, que era o Roger Guedes, começou um campeonato brasileiro fenomenal, caiu de produção, surge o Gabriel Jesus, que já estava jogando bem no Paulista e depois volta a jogar bem no Brasileirão, e quando o Gabriel Jesus precisa desfalcar o Palmeiras por causa da seleção brasileira, quem que resolve? Dudu. Então assim, você tinha um elenco muito bom, e isso eu acho que o Cuca, até para tentar homenagear não só o Fernando Praz, mas todos os jogadores do banco de reservas fez essa substituição. Eu entendo dessa maneira e, na minha opinião, merecido. O Fernando Praz é ídolo, foi responsável pelo título da Copa do Brasil do ano passado e merecia entrar sim em campo nos últimos minutos. Isso gerou uma polêmica nesses programas de mesa redonda, é o debate. Lenha na fogueira, eu vou te contar uma coisa. É o debate. Foi o motivo principal do debate, a substituição do E agora, Jailson pelo Fernando a outra Praz. discussão é a saída do Cuca. Fica ou vai embora? Mas eu acho, como as entrevistas ele vem Só se falando... mudar de ideia, porque que ele ele está anunciou indo que vai para pra China, estudar. né? Não, ele falou que vai estudar, vai fazer... Tem proposta bilionária. De né? acordo com embora. o jornalista André Rizek, do Sport TV, ele já anunciou para o André Rizek que vai para o futebol chinês. É uma proposta irrecusável, ele teria dito para esse jornalista, e que por isso não tem como continuar no Palmeiras, porque seria a independência financeira dele. E o Palmeiras agora pensa no Roger mas ele Guedes. não, pior volta. que ele está sem dinheiro. Vamos ver a próxima rodada aí. Nós vamos fazer Dá uma uma vaquinha, olhadinha. o torcedor vai fazer uma Vamos lá. vaquinha, vai levar o dinheiro pro Cuca. Tudo... Hã? A torcida vai fazer uma vaquinha, porque tá em falta de dinheiro. Vai Pega, conseguir, daqui a pouco você vai. pega Vai, o Roger. papel. Seguinte,
todos os jogos no domingo que vem, às 5 horas da tarde. Vamos lá. Nós vamos ter Vitória e Palmeiras, vamos ter Fluminense e Internacional, São Paulo e Santa Cruz, Santos e América, Cruzeiro e Curitiba. É isso? Corinthians, né? Não, Corinthians. Cruzeiro e Corinthians. Grêmio e Botafogo. Ainda o Atlético Paranaense recebe o Flamengo. Esse jogo aí é quente, porque Grande jogo. o Atlético precisa dessa vitória. A Ponte vai receber o Coritiba. O Sport recebe o Figueirense. Essa é a rodada do final de semana, para a gente encerrar algum comentário aí. O grande jogo para nós aqui no Paraná, sem dúvida, vai ser o jogo do Atlético Paranaense e Flamengo na Arena. Colocaram o ingresso R$ 60,00 e meio, ingresso, meia entrada a R$ 30,00, vai lotar com certeza a Arena da Baixada. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, mas não vai ser jogo fácil realmente para o Atlético Paranaense. O Flamengo vai buscar esse vice-campeonato, agora ganhou do Santos com uma vitória realmente muito boa, com o golaço do Diego. Eu acho que vai ser um grande jogo. O Atlético tem que tomar cuidado. O Atlético tem que pelo menos empatar contra o Flamengo. Rapidinho, Tony, só falar do Leão da Estradinha. O Rio Branco começou a preparação, eu estive lá ontem na Estradinha, a Estradinha está ficando bonita, o torcedor está animado com a volta à Estradinha, o Rio Branco mandar seus jogos lá. Já tem praticamente 15 jogadores contratados, já a diretoria está falando, só não revelou ainda porque falta um pouquinho de detalhe. Dia 12 de dezembro vai ser a apresentação dos jogadores, já apresentou a comissão técnica, então um torcedor muito animado para o Campeonato Paranaense 2017 com o Leão da Estradinha. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Eu acho que essa última rodada do Campeonato Brasileiro vai ser uma rodada muito importante, principalmente por causa dessas definições. A da Libertadores, o Atlético Paranaense, Botafogo e Corinthians ainda lutam por 2 vagas e pelo rebaixamento. Vitória, Sport e Internacional lutando por 2 vagas para permanecer na Série A. Tony, antes de encerrar, eu gostaria de mandar um abraço. Na verdade, centenas de abraços, milhares de abraços, Opa, milhares de abraços. Das pessoas, dezenas. Das pessoas que me param na rua, que falam do Tony, que mandam abraço pro Tony, pra mim, pro Caissara, para todo mundo da TV. Isso é muito gostoso, receber esse carinho, esse calor, é muito bacana e significa que o trabalho está sendo bem feito. De todos nós aqui da emissora da TVCI e de todo mundo aqui, um muito obrigado para você que para a gente, dá um oi, aperta a mão rapidinho e continue assim, por gentileza. Isso é maravilhoso, né? Isso é o ótimo. reconhecimento. Mandar um abraço, Tony, para a avó do Mico. Você não para de falar, cara. A avó do Mico, ela falou que é tua admiradora. Avó de quem? A avó do Mico, lá na praia, que você tirou foto, fez um vídeo. Um abraço para ela. Tá lembrado agora? O troféu, tá todo mundo falando aí que o troféu é da tua altura. Fechou, então? Esse é o troféu do Ceará. Uma boa tarde, até Abraço, Jacaré. A produção, você... Pede para sair. Você é o seguinte, nós vamos colocar o hino do Palmeiras para você. Tá bom? E nós vamos indo para o intervalo comercial. Roda aí. Olha o tamanho do troféu. Ceará. Que a dureza do prédio não